Alô, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor Rick Pinto aqui, bem-vindo a mais um vídeo nesta semana que se inicia. E este vídeo aqui é para trazer assim um pouco de uma visão bíblica em tempos difíceis como este que nós enfrentamos, em tempos de apostasia, em tempos onde muitos têm se desviado. Mas antes, deixa eu fazer o convite de sempre, deixa o teu like aqui no vídeo, subscreve-te no canal e também siga-me nas redes sociais. Tem aqui o Instagram, tem aqui o TikTok. Não sei se já notaram, na descrição dos vídeos sempre aparece o meu número do WhatsApp. Se quiseres entrar em contato comigo, deixa também nos comentários se Deus tem te abençoado e o que gostarias de ver neste canal, sobre que temas, que assuntos gostarias que eu tratasse aqui neste canal. E o texto de hoje está em João capítulo 20, a partir do versículo 19 até o versículo 29. E que texto é este? Este aqui é o texto em que Jesus aparece aos seus discípulos após a sua ressurreição. Então, só para enquadrar um pouco o que acontece aqui, os discípulos estavam de luto. Por quê? Porque Jesus já havia morrido. Só que ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus! Ele ressuscitou. E depois dele ressuscitar, o que acontece? Ele foi aparecendo para um aqui, para outro ali, e foi se revelando. Este texto em especial, eu quero fazer um paralelo entre os discípulos juntos conosco hoje, como igreja do Senhor, quando nós estamos juntos. E sobre isso, logo no versículo 19, também repete-se no versículo 26, diz o quê? Que Jesus apareceu ali no meio deles. Eles estavam reunidos e Jesus apareceu no meio deles. Tomé, porém, não estava presente quando Jesus apareceu a primeira vez. E aqui é sobre não fazermos como Tomé. Eles estavam juntos, ainda que tristes, só que Tomé estava afastado deles. Por ele estar afastado deles, ele não recebeu aquilo que os outros receberam. Então, primeira coisa é que Jesus, ele visita a congregação. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Então quer dizer que se eu estiver sozinho, Deus não há de ouvir a minha oração? Claro que Ele ouve a nossa oração mesmo sozinhos. Só que quando estamos juntos, reunidos, a congregar em nome dEle é algo diferente. Então, em meio a essa reunião, porque a Bíblia diz que logo no primeiro dia da semana, falando do domingo, eles reuniram-se naquele lugar. Depois, tanto no versículo 19, como no versículo 21, como no versículo 26, tem algo que acontece. Jesus Cristo, ele vira-se para os discípulos e ele diz assim: paz seja convosco. Eu aprendo também deste texto que cada vez que nós estamos reunidos, Jesus, que faz-se presente no nosso meio, ele traz consigo a sua paz, a sua shalom. Eu, muitas vezes, quando estou ou em aconselhamento ou em sala de aulas, ou mesmo a pregar diante da igreja, eu costumo fazer a seguinte pergunta: quantas vezes não estávamos desanimados, atribulados, cheios de problemas, e chegamos no ambiente do culto, no ambiente da igreja ou no meio dos irmãos, e aquilo mudou por completo o nosso ânimo, a nossa vontade. Nós ficamos logo bem só por estarmos nesse lugar. Sim, por que isso acontece? Porque Jesus, ele vem com a sua shalom, com a sua paz. Paz seja convosco não é apenas uma saudação do Senhor ali, não é apenas uma saudação que o apóstolo Paulo utiliza nas suas cartas, não é apenas uma saudação entre crentes, é uma declaração de algo que é uma verdade que nós devemos carregar. Por quê? Porque a paz de Cristo que está em nós, ela excede todo o entendimento humano. Então ele diz: paz seja convosco. Agora, vamos pensar mais um pouco. Quem é que diz paz seja convosco? É o próprio Jesus, o próprio Senhor, o próprio Deus. Ele declara: paz seja convosco. Isso é algo natural de acontecer quando nós estamos reunidos em seu nome. Nós recebemos a sua paz, nós recebemos a sua shalom. Estamos com problemas? Vamos à igreja. Estamos atribulados? Vai à igreja. Ontem teve culto, alguns chegaram assim bem atribulados, mas saíram totalmente renovados. Por quê? Porque Jesus fez presente e ele diz assim: paz seja contigo, paz seja convosco. No versículo 25 também me chama a atenção que disseram então os outros discípulos, disseram a quem? A Tomé, porque passaram 7 dias, outra semana, outro domingo, aí Tomé já estava presente e eles começaram a dizer assim: anima-te, o Senhor ressuscitou. Algo que acontece quando nós estamos reunidos, quando nós estamos assim congregados, quando nós estamos com os nossos irmãos,
que é maravilhoso, que é fantástico, maravilhótimo, como eu às vezes gosto de dizer, que é o quê? Um anima o outro. Às vezes quando nos reunimos, encontramos alguém que está muito bem, outra pessoa que está triste, mas naquele ambiente estamos todos juntos, um começa a animar o outro, começa a encorajar o outro, começa a trazer esperança, ânimo. Isso é importante. Tomé, quando voltou finalmente ao convívio, o que ele recebeu? Ânimo dos seus amigos. Enquanto ele esteve fora do convívio, o que se passou? Ele sofreu de forma desnecessária. Por que de forma desnecessária? Porque ele ficou uma semana. Ok, parece pouco, mas em ambiente de morte, em ambiente de luto, um dia é muito tempo. Ele ficou uma semana a lamentar a morte do mestre enquanto ele estava vivo. Por quê? Porque ele estava afastado da presença. Ele estava afastado da congregação, ele estava afastado da sua igreja naquele tempo. Muitas vezes nós estamos a sofrer desnecessariamente porque estamos fora da igreja. Deixa eu dizer, volta para a igreja se estás fora da igreja. Volta para a igreja nesta hora. Por quê? Porque é sofrer desnecessariamente. Tomé ficou a sofrer desnecessariamente e quando ele voltou começou a ser animado. Às vezes estamos tristes só por estarmos tristes. Por quê? Porque estamos longe do convívio. Começamos a sentir a chama do nosso coração a apagar-se. Só que naquele ambiente todos juntos, um anima o outro, um fortalece o outro. Ali encorajamos-nos. Quando um começa a cair, o outro segura e juntos caminhamos rumo ao alvo. Aquilo que Deus tem para nós. Tem outra coisa que acontece no versículo 28, porque no versículo 26, como eu já tinha mencionado anteriormente, Jesus volta a fazer-se presente. Era outro domingo, outro dia que eles estavam reunidos. E Jesus volta a aparecer. Por quê? Porque Ele sempre faz-se presente em meio à congregação dos seus discípulos. E quando Ele aparece, finalmente Tomé pôde ver que Jesus tinha ressuscitado. Ele teve ali uma situação de só vou crer se eu colocar as minhas mãos nas marcas das tuas mãos. Ele tocou e tudo mais. E depois ele rendeu-se ao Senhor. Ele rendeu-se ao Senhor. Nesse ambiente onde nós estamos congregados, é um lugar onde nós podemos nos render com mais facilidade. É um lugar de salvação. É um lugar onde a nossa salvação, a nossa fé, ela ganha uma convicção maior. Por quê? Porque estamos num ambiente seguro. E nesse ambiente seguro, na presença do Senhor, Tomé teve a confirmação. Ele disse, uau, Tu és Deus, meu Senhor. Ele reconheceu a Jesus, o seu mestre, como seu Deus, seu Senhor. E cada vez que nós estamos nesse lugar, ou conseguimos trazer outras pessoas para esse lugar da congregação, estarmos juntos, nós vamos ter a convicção de que Deus é o Senhor. Por quê? Porque esse ambiente de igreja é um lugar de salvação, é um lugar de rendição, é um lugar maravilhoso. E uma última coisa que eu quero mencionar sobre estarmos reunidos, estarmos congregados, estarmos juntos, porque juntos é melhor sempre. Vou fugir um pouco do texto aqui de João e vou ler em Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, por fim, dizer o quê? Que nesse lugar de ajuntamento, onde estamos juntos, porque juntos é melhor, nós temos a garantia de que somos mais do que vencedores. Por mais que o inferno tente contra nós, não vai conseguir. Certa vez eu ouvi alguém dizer assim, que o diabo levanta-se apenas para cair. Por quê? Porque ele há de cair diante de nós, não porque nós somos bons, mas porque o Senhor, Ele é forte, poderoso, guerreiro na batalha. Então, Ele é poderoso para assegurar a quem? Para assegurar a vitória da sua igreja, da sua noiva. Então, quando nós estamos nesse ambiente, quando nós estamos na igreja, porque é importante estarmos na igreja, estarmos numa congregação, aí nós temos a garantia de que somos mais do que vencedores, porque o inferno pode se levantar como quiser, não vai conseguir contra nós, porque nós estamos cercados, protegidos, e nada, ninguém pode prevalecer contra nós. Então, uma última exortação, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia? O dia da volta do nosso Senhor. Olha a tua volta, os sinais da volta do Senhor estão aí. Então não é tempo de andarmos longe do exército de Deus. A igreja é o exército de Deus. Então, o que eu tenho a dizer para terminar? Estás na igreja? Permanece e frutifica nesse lugar. Saíste da igreja?
Em nome de Jesus, volta para a igreja. Saíste porque não estavas numa igreja, pensavas que era igreja e afinal era algo estranho, uma seita, lugar de confusão. Procura uma igreja saudável. Uma igreja não tem de estar perto da nossa casa, uma igreja tem de estar perto da Bíblia. Guarda isso, a igreja não deve estar perto da nossa casa, ela deve estar perto da Bíblia e da presença de Deus. Amém? Deixa eu orar. Deus poderoso, em nome de Jesus, fortalece esse meu irmão, Senhor, fortalece essa minha irmã, oh Deus. E não nos deixa, oh Pai, estarmos longe do Teu exército, não nos deixa estarmos longe da congregação, Senhor. Mas nos dê ânimo, coragem, força e faça com que nossas raízes estejam cada vez mais fundas, tanto em Ti como na comunidade que o Senhor nos plantou. Porque quando nós estamos plantados, ali iremos dar frutos conforme diz o Teu salmo, Deus. Conforme diz a Tua palavra. É no nome de Jesus que eu oro, Senhor, confiando que o Senhor está a agir na vida de quem vê este vídeo. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. E era este vídeo que eu queria deixar neste dia, nesta segunda-feira, neste início de semana que iniciou ontem, que nós estamos hoje no primeiro dia de trabalho, primeiro dia laboral, dizendo que anima-te e permanece na igreja. Para quê? Para poderes frutificar. Estamos nos últimos dias e temos ouvido tantas mentiras de que não é para estarmos na igreja, de que eu posso ser igreja sozinho. Não, eu sou igreja quando eu estou unido ao corpo de Cristo. Não existe eu ser igreja estando sozinho na minha casa. Talvez não tenhas possibilidade de estar a congregar neste momento, estás num lugar onde não há igrejas perto mesmo, terias de viajar para estar num culto. Então procura uma comunidade, nem que seja online. Mas se tens igrejas perto, na tua cidade, não fique em casa sendo enganado por Satanás, dizendo que eu não preciso de ir à igreja. Estás magoado com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor, com um pastor, com um irmão da igreja. Em nome de Jesus, libera o perdão e volta à igreja. Porque nós, como filhos de Deus, nós como a noiva do Cordeiro, nós como membros do exército de Deus, precisamos de estar na igreja. Amém? Amém, amém. Aleluia, glória a Deus, Deus te abençoe, fica na paz do Senhor, compartilha este vídeo com teu irmão e deixa o like.